Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Mercado físico brasileiro de milho seguiu calmo na comercialização durante a semana passada. Reino Unido, União Europeia e Estados Unidos estão discutindo impor restrições à compra de produtos agropecuários brasileiros por conta de problemas ambientais aqui no nosso país. Brasil suspende importação de carne suína produzida na Alemanha por conta do surto de peste suína africana. Anvisa manteve a decisão pelo banimento do ingrediente ativo paraquat no Brasil. E vamos falar do boi 2222. O Agora Agro já está no ar. O mercado físico brasileiro de milho seguiu calmo na comercialização, porém com preços firmes e sustentados a partir de oferta controlada, de acordo com a consultoria Safras e Mercado. No Porto de Santos, lá em São Paulo, os preços ficaram entre R$ 59 e R$ 61 e no Porto de Paranaguá, lá no Paraná, os preços ficaram entre R$ 58 e R$ 61 O indicador CPEA recuou de R$ 59,70 para R$ 58,97 e mostra a resistência que os preços têm para retomar novamente patamares acima de R$ 61 a saca. No exterior, o dia foi marcado por baixas na Bolsa de Chicago, nos contratos futuros de milho, e o movimento pode ter sido impactado por realizações nos lucros após as cotações atingirem os maiores valores em 6 meses. A queda ocorreu apesar da piora nas condições das lavouras, que pode até ter impedido recuo maior nos preços. O mercado segue monitorando as condições climáticas e as vendas externas do cereal norte-americano. Autoridades do Reino Unido, União Europeia e Estados Unidos estão discutindo propostas legislativas que podem impor restrições à compra de produtos agropecuários por conta de problemas ambientais, como o desmatamento. E temendo prejuízos ao agronegócio brasileiro, a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, solicitou ao governo federal que intensifique os esforços diplomáticos, inclusive junto à Organização Mundial do Comércio, para demonstrar que essas medidas estariam equivocadas. O pedido foi feito em ofício encaminhado aos ministros da Agricultura, Tereza Cristina, da Economia, Paulo Guedes, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e também do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Segundo a entidade, que reúne empresas responsáveis por mais de 50% da produção brasileira de carne bovina, a iniciativa nesses países contra o desmatamento no Brasil vem causando grande apreensão em diversos setores agroexportadores brasileiros e, em especial, no segmento de carne bovina, uma vez que, se aprovada a referida legislação, as empresas compradoras do produto brasileiro passarão a exigir controles e certificações mais rigorosos, elevando inevitavelmente os custos de conformidade, podendo, inclusive, inviabilizar a produção de diversas indústrias e produtores agropecuários. É necessário ressaltar que o Brasil é possuidor de uma das legislações ambientais mais restritivas e rigorosas do mundo, o que coloca a produção agropecuária brasileira em patamar superior em termos de requisitos ambientais em comparação com os nossos principais competidores internacionais. Após ser constatado um foco de peste suína africana lá na Alemanha, o Brasil suspendeu a importação de carne suína produzida naquele país. De acordo com o Ministério da Agricultura brasileiro, que posteriormente publicou uma nota ratificando a adoção do embargo, a decisão ela foi motivada pelo registro de um caso de doença em um javali morto. Na declaração oficial,
o Ministério informou que foram solicitadas informações detalhadas às autoridades sanitárias do país europeu sobre as medidas de biossegurança adotadas pelas plantas industriais alemãs. O retorno ainda é esperado. Referente à relação entre os países, o Brasil importa especialmente tripas de suínos em pequeno volume. De janeiro a agosto deste ano, as compras somaram 1.800 toneladas ou 16 milhões e 800 mil dólares. Como também pontua o jornal Valor Econômico, outros países como a China, Coreia do Sul e a Argentina também suspenderam as importações de carne suína alemã. Por 3 votos a 2, a Anvisa manteve a decisão pelo banimento do ingrediente ativo paraquat no Brasil, previsto para entrar em vigor a partir agora do próximo dia 22 de setembro, conforme as regras da resolução da diretoria colegiada 177/2017. Com isso, o produto não poderá ser produzido ou usado no país, assim como também ficará proibida a importação desse ingrediente ativo. A decisão ela foi tomada durante a 18ª reunião da diretoria colegiada. A decisão da Anvisa ainda pode ser revista no futuro, desde que esteja acompanhada de embasamento científico com a manutenção da data de banimento prevista na Resolução 177 de 2017. Empresas titulares de registro de produtos à base de paraquat deverão recolher os estoques disponíveis em estabelecimentos comerciais e em posse de agricultores em até 30 dias. Conforme a lei dos agrotóxicos, quem produzir, comercializar, transportar, aplicar agroquímicos não autorizados poderá sofrer pena de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. Outras sanções também podem ser aplicadas, como a destruição dos vegetais que receberam aplicação indevida e interdição da propriedade. A Conab apontou agora um bom resultado para o milho. O total das 3 safras caminha para o final, faltando apenas lavouras cultivadas na região de Cealba, que corresponde a Sergipe, Alagoas e Bahia, além de Pernambuco e Roraima. A participação desses estados é algo próximo a 1,7% do consolidado nacional. A primeira safra já foi colhida e a segunda está em finalização. A expectativa é de fechar em mais de 102 milhões de toneladas, um aumento de 2,5%. Outro que encerra com destaque é o algodão em pluma, que está para alcançar a marca recorde de 2 milhões e 900 mil toneladas, com crescimento de 4% acima do período anterior. Já para o arroz, fica o registro produtivo de 11,2 milhões de toneladas e um crescimento de 6,7% em relação à última safra. E com a colheita praticamente finalizada, 10,3 milhões de toneladas estão em áreas de cultivo irrigado e cerca de 900 mil toneladas em plantio de sequeiro. Já no caso do feijão, a estimativa de produção total é de 3,2 milhões de toneladas, principalmente do feijão comum cores, com um aumento de 6,4% ao obtido em 2018 e 2019. A primeira e a segunda safras já estão encerradas. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o boi 2222. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Renato Dibi. O Renato ele é mestre em zootecnia, é professor de zootecnia e veterinária, tem uma larga experiência no campo, e nós vamos falar do boi 2222. Renato,
mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante e que eu tenho certeza absoluta que vai mexer com muita gente que mexe com pecuária de corte. Tá tudo bem, Renato? Ô, Toninho, tudo bem? Tudo Eu ótimo. agradeço o convite de estar com você aí, toda essa audiência que você tem nacional do Agora Agro. Fico muito feliz de estar com você aqui. E realmente a gente vai falar de números, e números interessam muito para a gente. Pois é. Renato, quando a gente fala o boi 2222, significa dizer que eu vou ter dentro da minha propriedade um boi com 22 arrobas aos 22 meses. É isso mesmo? Exatamente, Toninho, exatamente. Como é que funciona isso? Aí. Como é que eu faço para chegar num boi com 22 arrobas, 22 meses? Então, por que a gente desenvolveu esse projeto? Isso desde 2017 que a gente vem trabalhando com esse projeto, que, a princípio, o objetivo de qualquer sistema de produção é rentabilidade econômica. Então, esse projeto 2222 nada mais é do que você traçar metas. Nós acabamos de falar o 22 aos 22 meses com 22 arrobas. Isso é uma meta. São números que a gente vai conseguir através de um trabalho que é um quadrinômio sanidade, genética, nutrição e manejo. Quando eu junto tudo isso, faltando algum deles, a gente não vai conseguir alcançar essa nossa meta. Partindo do princípio que sanidade, eu não discuto sanidade, os animais têm que estar sadios, têm que estar sãos para poder iniciar o processo produtivo. Então, isso é básico. A genética, isso é fundamental. Eu não consigo fazer uma exploração intensiva se eu não tenho animais que tenham desempenho, que tenham performance. Isso, independente da raça que a gente for optar em escolher, né? Eu tenho que trabalhar com animais de potencial genético, e isso nós temos muito. Mas, infelizmente, o rebanho nacional ainda é muito heterogêneo. E, infelizmente, com muitos animais com baixa capacidade genética para expressar potencial. Mas, uma vez sanidade instalada, genética estabelecida, porque eu não tenho como mudar isso mais, aí eu vou trabalhar nutrição e manejo, que são os dois fatores fundamentais para a gente trabalhar eficiência zootécnica e com o objetivo de uma rentabilidade econômica. Essa é a nossa proposta. Então, um boi com 22 meses e 22 arrobas. Nós entregamos agora, recente, 2 projetos, agora, esse mês de setembro e agosto, setembro, uma boiada com 21 meses, com 21 arrobas, uma arroba por mês de vida, boiada Nelore, e uma outra F1 com 22 meses com 22 arrobas. Então, é altamente factível e com rentabilidade econômica. Essa é a nossa proposta. Ô Renato, eu sempre digo, quando a gente conversa, e mesmo quando eu faço algumas matérias fora, eu sempre digo o seguinte: é possível? É possível, tranquilamente, 21, 22 arrobas, 22, 23 meses, é tranquilamente possível. Agora, só que para fazer isso, eu tenho dito também que o pecuarista ou empresário, seja lá como for, a primeira coisa que tem que mudar é a cabeça do produtor. Ele tem que colocar na cabeça que é possível e que ele pode fazer isso. Agora, feito esse primeiro start, vamos dizer, que é mudar aqui dentro, aí nós vamos mudar a nossa propriedade. E que às vezes não fica caro, é uma questão só de ajuste para você poder chegar lá no que você está querendo. É mais ou menos por aí. Exatamente, Toninho. E na realidade, quando a gente fala dessa pecuária eficiente, pecuária de ciclo curto, que é essa a nossa proposta, quando você coloca na ponta do lápis e faz planejamento, aquele que está batendo um boi de 4 anos, de 3 anos de idade, eu garanto que o custo dele é muito mais alto do que o nosso, com o investimento que a gente faz em genética, em nutrição e manejo, é muito menor, mais rápido e mais eficiente. Você ficar hoje com boi 3 anos e meio, 4 anos numa propriedade é um prejuízo violentamente grande. Sai muito mais barato você pegar um bezerro aí de 7, 8 arrobas e levá-lo até 21, 22 meses nesse peso que você está falando de 20, 21, 22 arrobas. Hoje, eu acho, na minha visão, é inadmissível um animal ficar mais de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses na propriedade.
Não pode mais se admitir isso aí. Não sei se eu estou muito errado ou se eu estou certo, mas é mais ou menos por aí, Pós-desmama, né? Que você está dizendo, né? Pós-desmama, né? É, um pós-desmama. Isso, perfeito. E não só o boi, Toninho, quando você fala com um boi de 4 anos, o boi ficou 4 anos, não é só o boi, é tudo que ele carrega com relação a isso. Eu tenho que ter boi de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, eu tenho que ter mais área para colocar esse tanto de animais que eu preciso criar. Então é todo um contexto, quando você olha o capital investido, é muito grande para o retorno que ele traz. Pois é. Mas só que as coisas parecem, Renato, parece que as coisas estão caminhando assim de uma forma até meio rápida, né? Já muita gente já percebeu que não tem outro caminho. O caminho é esse. E também eu acredito no seguinte, numa integração pecuária com lavoura, que seria uma outra forma da coisa andar mais rápida e uma coisa ajudar a outra e fazer com que o pecuarista tenha até um pouco mais de lucro, né? Com certeza. Eu acho que integração lavoura-pecuária-floresta, toda integração é muito bem-vinda, né, porque uma complementa a outra. E esse é o futuro que a gente vê, não só na pecuária, na agricultura, mas nas diversas áreas e nas diversas atividades. Com certeza a integração é importante. Renato, nós já estamos basicamente no final do ano, já estamos aí chegando no final de setembro, outubro, novembro, dezembro, acaba o ano. Qual é a recomendação que você dá para um pecuarista hoje, agora, nesse momento? Ele chega e fala assim, Renato, eu vou mudar o meu conceito de produzir boi, vou mudar o meu jeito de produzir. O que você me aconselha? Rapidinho, o que você fala para ele? Bom, aí depende se ele está no ciclo completo, né? Quem está no ciclo completo está na hora de trabalhar a matriz. Certo. Este é o momento de trabalhar a matriz. Estação de monta começa agora em novembro. Prepare bem a sua matriz, porque a sua matriz bem preparada, ela vai emprenhar. Eu faço um bom bezerro no ventre da mãe, eu começo do início. Essa é a minha recomendação. Tá, e quem não está fazendo matriz, comece a preparar, a pensar na qualidade da sua forragem e na disponibilidade quantitativa da sua forragem. Está na hora de também pensar nisso. E para quem faz a recria? Sim, é isso que eu estou dizendo, Toninho, a recria, né? Para quem está na recria, neste momento, a gente ainda tem tempo de fazer uma recria intensiva para quem tem volumoso. Para quem não tem, é pensar em como é que vai estar o meu pasto em novembro e dezembro, para eu poder iniciar um processo de recria, mesmo que agora nessa fase eu não tenho qualidade de forragem, nem quantidade disponível, mas pensar pelo menos na época das águas, como é que eu posso ser mais eficiente. Pois é. Então, se você tem recria e não tem pasto, segura esse bezerro seu, continua, faz um tratamento no coxo com ele, um tratamento nutricional que não vai ficar caro. Se você conseguir segurar esse bezerro ou fazê-lo ganhar até um pouquinho de peso agora, nessa época da seca, até entrar as águas, com certeza absoluta você vai ter um resultado legal quando chegar às águas. Renato, mais uma vez... Caro e barato é relativo, né, Tony? Caro e barato é relativo. Caro é aquilo que não dá resultado. Caro é o que não dá resultado. Renato, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Esse tema é um tema muito legal. Então fica aí o boi 2222, 22 arrobas, com 22 meses. É possível para quem faz planejamento. Muito obrigado, Renato, e até a próxima. Obrigado, Toninho. Até a próxima. E estamos à disposição aí para a gente falar mais sobre o boi 2222. Valeu, meu irmão. Obrigado. Tchau. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Uma mudança sempre deixa o caminho aberto para outras. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.